Oi gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Edmilson Souza. Em 1982, 83, aconteceu um fato na minha vida que me fez refletir muito sobre a palavra de Deus. Eu cresci em um lar totalmente perturbado. Minha mãe tinha envolvimentos com a Umbanda ou Quimbanda. E meu pai era um oleiro que trabalhava em uma olaria. E essa olaria ela era enorme e vários trabalhadores trabalhavam ali. E nós éramos os mais pobres daquele lugar. Eu cresci vendo meu pai queimando fornos e ao mesmo tempo cortando tijolos para construir casas. Naquela época não se usava bloco, era mais tijolos normais. Então eu fui crescendo no meio daquele trabalho insuportável que o meu pai fazia. E o meu pai, ele era um homem moreno, muito forte, muito trabalhador, porém um homem infiel, aquele tipo de esposo que nenhuma mulher gostaria de ter. Meu pai tinha várias amantes, e isso fazia com que a minha mãe sofresse demais. E nós estávamos ali crescendo no meio daquela traição, vendo minha mãe chorar diversas vezes, vendo minha mãe tentando desistir da vida para entrar na morte. E quantas vezes eu a focalizei no quintal chorando, pedindo a Deus para que levasse logo, para que ela parasse de sofrer. Uma certa vez eu me levantei bem de manhã, cansado de ver aquelas brigas em casa. Eu ouvi um sussurro que vinha do quintal. Nós morávamos em um local muito grande, tinha vários lagos e muita árvore. Eu acordava pela manhã ouvindo os passarinhos cantando. Aquilo era muito agradável para nós. Mas uma certa manhã não foi o barulho dos pássaros, do canto dos pássaros que eu ouvi. Não foi o barulho do caminhão do leite que passava fazendo aquele barulhão e as pessoas acordavam para pegar o leite. Foi uma voz de choro, a voz da minha mãe. E eu fui para o quintal, eu pequeno, muito pequeno, mas me lembro com detalhes desse dia. Eu fui lá, eu entrei, saí para fora e quando eu cheguei lá atrás do galinheiro, lá estava minha mãe chorando, mas aquele choro compulsivo, aquelas lágrimas pingando, sabe? E eu fiquei de longe olhando, com medo de me aproximar, porque minha mãe era muito brava, muito ignorante, poderia me bater caso eu entrasse ou tentasse falar alguma coisa naquele momento. Minha mãe era uma mulher muito ignorante, não conhecia Deus, não sabia se relacionar com Deus. Mas quando eu ouvi ela chorando, eu percebi que ela falava assim: Deus, tira a minha vida, é melhor morrer do que ficar aqui sendo traída, sofrendo demais. Meus filhos estão pequenos, Deus, o que será de mim? Eu posso adoecer, posso ficar em cima de uma cama inútil, e os meus filhos como vai ficar? Tira a minha vida. E eu, escondido, ouvindo aquelas palavras, me pus a chorar. Naquele momento, quando ouvi a minha mãe tendo que desistir da vida, eu olhei para dentro de mim e vi o quão frágil eu era. E eu dizia: Deus, não dá para eu conceber como que vai ser a vida, vendo minha mãe tendo que desistir de tudo para nos deixar definitivamente. Eu corri ao seu encontro, me lancei sobre ela e falei assim: mãe, não pede para morrer, Deus existe. E eu não sabia muito sobre ele porque eu era muito pequeno, mas eu ouvia as pessoas falarem que Deus existe. Naquele momento nós nos abraçamos e ao invés de me bater, ela começou a chorar ainda mais, e aquele choro compulsivo chamou a atenção de Deus. Naquele momento, do meu jeito, eu falava assim: vamos rezar, mãe, Deus vai ouvir a nossa oração, um dia Deus vai nos tirar deste lugar, Deus vai mudar a sua vida. E passou. Naquele momento a minha mãe se levantou dali, enxugou as lágrimas e nós entramos para casa.
Naqueles dias aconteceu um fato muito interessante. Deus usou uma mulher chamada Iraci, que congregava em uma igreja chamada Igreja Batista Sinai. A irmã Iraci foi até a minha casa, enviada por Deus, e falou de Deus para mim. Contou uma história sobre Jesus e disse que eu deveria ouvir a voz de Deus e ser um pregador da palavra do Senhor. Naquele dia eu entendi que Deus estava realmente querendo falar comigo. Eu fui à igreja e entreguei minha vida a Deus. Logo a minha mãe foi também, entregou a vida a Deus. Meu pai, meus irmãos, de repente nós éramos uma família feliz. Mas o tempo foi passando e o meu pai foi sentindo nojo daquela vida de ser cristão e voltou a praticar as mesmas coisas que fazia antes. Mas eu me tornei cada vez mais envolvente na obra de Deus. Não deixei que o inimigo tirasse de dentro de mim o que havia de mais precioso, que era a palavra de Deus. Em 1991 acabei me batizando e ali Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida e também na casa de meus pais. O tempo passou, eu vim embora para São Paulo. Deus fez de mim um presbítero, comecei a louvar ao Senhor, comecei a ganhar muitas almas para Deus. Houve um momento na vida que eu comecei a notar quantas almas eu já havia ganhado e cheguei a uma conclusão de que não estava mais para contar, porque era incontável o número de almas que a gente conseguiu ganhar para Deus através da ministração da palavra e também do louvor. Meu querido, minha querida, você que me escuta neste momento, eu não sei em que momento do dia ou da noite ou da madrugada você vai ouvir esse áudio ou essa gravação ou esse vídeo, melhor dizendo. Eu quero que você entenda que nada está perdido. O diabo quer que você acredite que você não é nada, que você nasceu para sofrer, que você é realmente um derrotado. Eu venho aqui nesta madrugada dizer para você que você é muito mais importante do que o que você pensa que é. Sabe, foi comprovado cientificamente que em uma relação sexual de um homem e uma mulher, quando o homem atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de sêmen. É equivalente a 11 quilômetros de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra. Quando seu pai teve relação sexual com a sua mãe e quando ele ejaculou, Deus olhou os 679 milhões de sêmen. Deus tão somente proibiu a passagem dos outros e deu uma forcinha para que você entrasse e tornasse a pessoa que você é. Portanto, você é o melhor que Deus tem. Lute pela sua casa. Você não precisa ser esse miserável. Você não precisa carregar essas cargas malignas dentro de você. Existem aí dentro de você raízes de morte, pensamentos negativos, dores na alma, tristezas e angústias do inferno que te faz ficar na situação que você está hoje. O Senhor Jesus quer liberar você, quer colocá-lo em uma posição de destaque. Deus quer salvar a sua casa. Se você entende que Deus está falando com você, em nome de Jesus, entregue a sua vida a Ele agora. Se você quiser me conhecer mais, me adiciona lá no Facebook, edmilsoevangélico@hotmail.com, ou mande um áudio para mim no meu WhatsApp, que é 011 965467324. Eu vou orar por você. Deus te abençoe grandemente e que o Senhor te proteja. Obrigado. Deus abençoe.